Sárquicos, anote bem, fixa aqui, Aline, sárquicos e pneumáticos. Isso está em grego, tá bom? Pelo menos transliterado do grego. Psúquicos, sárquicos e pneumáticos. Psúquicos, sárquicos e pneumáticos. Quem são esses tipos de pessoas? Nós vamos a 1 Coríntios, capítulo 2, você vai ver que Paulo já começa falando com os coríntios, falando sobre a divisão que há neles, as brigas que há entre eles, o sectarismo que há entre eles, um dizendo que era de Paulo, outro que era de Apolos, outro que era de Cefas, enfim. Paulo já começa a tratar os irmãos de Corinto como carnais. E nós vemos aqui a partir do versículo 14 do capítulo 2, diz assim: ora, o homem natural, então tem um homem chamado natural, esse é psúquicos, o homem natural, tá ok? Então, psúquicos vai ser o homem natural, já vou explicar quem é o homem natural. Diz, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que não entende nada do espiritual, nunca se converteu, sua natureza é humana, pecaminosa, natural, tá bom? Aí ele avança dizendo, porém, o homem é espiritual, o homem pneumático, espiritual, a palavra pneuma, pneu, lembra de pneu, ar? Então, pneuma é a mesma coisa que ruach no hebraico. Aqui, ó, ruach, muitos na ignorância falam ruach, é ruach, pneuma, é sopro, você vai ver muito sopro de Deus. Tem passagem que fala tanto em Apocalipse, em Isaías, fala os 7 ruach de Deus, e traduziram para 7 espíritos de Deus. Na verdade, não são 7 espíritos, é um só espírito de Deus, mas são 7 sopros, porque sopro é ruach, sopro é pneuma, hálito, fôlego. Só que traduzido ou transliterado pode ser colocado como o espírito. Por isso, quando aparece o espírito, ou pneuma, está se referindo à pessoa do Espírito Santo de Deus, tá bom? Essas duas palavras são complicadas, ruach e pneuma. Então, pneumáticos é uma pessoa espiritual. Quem é uma pessoa espiritual? Os que nasceram de novo, os que são guiados pelo Espírito de Deus, os que foram adotados como filhos de Deus. Nós vamos ver já Romanos capítulo 8 falar bastante sobre isso. E tem os sárquicos, olha o que diz aqui também em 1 Coríntios capítulo 3, diz assim, eu porém, capítulo 3, versículo 1, irmão, não vos pude falar como a pneumáticos, como espirituais, e sim como a carnais, sárquicos, carnais, ou seja, nós temos aqui pessoas naturais, carnais e espirituais. Paulo faz bem a definição aqui. Paulo está falando que o homem natural não discerne nada do que é espiritual, porque ele é bruto, cru, está dominado pelo mundo. O carnal, Paulo diz, vocês são crentes carnais. Então o carnal é alguém que já aceitou a Cristo, alguém que já conheceu a verdade, que outrora foi espiritual, só que ele volta às práticas mundanas. Quem entendeu diz amém. Então, 3 tipos de pessoas. Esse camarada aqui, ó, não conhece nada de Deus. É aquele que você fala, poder de Deus, salvação, língua estranha, anjos. Ele diz, não vai entender nada. Por quê? Porque ele é psúquico. Esse psúquico ele é totalmente natural. É um homem que nunca nasceu de novo, não conhece Deus, não conhece a salvação, não conhece a gratuidade, não conhece o poder do Espírito Santo, não conhece a revelação da palavra. Esse cara nunca soube do que é plano de glória e de salvação para a sua vida. É o homem cru, do jeito que está na condição de pecador, pecaminoso, e acabou, e terminou. Eu sei que você conhece alguém assim que não conhece nada de Deus, está acorrentado pelo diabo. Só que tem o espiritual, é aquele que já aceitou a Jesus. Olha o que diz Romanos, quando dá uma testificação,
pelo Espírito. Romanos 8,14 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ou seja, são pessoas que são agora filhos, regenerados, salvos, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. Tá bom? Só que aqui é um meio, e esse meio é o grande perigo. Por quê? Porque uma vez que uma pessoa foi espiritual, ela pode se tornar carnal. Paulo está falando com irmãos de uma igreja, e ele diz aqui no capítulo 3, eu não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais, como crianças que precisam de leite. Vós ainda sois carnais, nem ainda agora podeis ter esse alimento sólido. Por quê? Porque vocês são carnais, porque há ciúmes, há contendas, há divisões, há obras da carne. Em Gálatas 5 está escrito, claramente nós falamos sobre obras da carne já, e é por isso que nós não podemos participar dos moveres de Satanás no mundo, dessas orgias carnavalescas, porque isso são ação satânica mundana. E quando a igreja, ela que é espiritual, se volta novamente para o mundo, começa a carnalidade. Ou seja, para ser chamado de carnal, é necessário um dia ter sido espiritual. Paulo está chamando a crentes carnais. Não me fale daquele que está se travestindo, não me fale daquele que está bebendo pinga, está se embriagando, usando droga, porque ele é totalmente natural. Psúquicos, é um cara que nunca conheceu. E está na mão de Satanás, está na mão de Belial, está na mão de demônios, e o diabo vai aprontar, e o diabo quer isso, que essa pessoa natural vá para o inferno, e acabou e terminou. Mas existe uma raça que já se converteu, são os filhos de Deus, uma geração santa, que quando se descuida e começa a ser atraída, lembra da cobiça dos olhos, ou concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, essa trilogia satânica, quando o inimigo começa a adentrar na igreja. E já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, para terminar esse estudo, com coisas marcantes. Nesse caso nós estamos tratando, podíamos falar de muita coisa, mas estamos tratando do próprio carnaval. O carnaval trabalha nesses viés do inimigo que estão levando a igreja para essa cobiça, para torná-la uma igreja carnal. Então olhe bem para mim, eu vou lhe falar, todo pastor, todo líder, todo crente que tem desejo do mundo é um crente carnal, é um crente que outrora foi espiritual. Todo pastor que começa a enfeitar muito a ideia de estar participando com o mundo é um pastor carnal. Outrora foi espiritual, outrora foi o homem guiado pelo Espírito. Diz que o homem natural nada entende. Então não fale do homem natural, porque está perdido, precisa conhecer Jesus como Salvador. Agora, o homem espiritual, no versículo 15 do capítulo 2 de 1 Coríntios, diz, julga todas as coisas. Só que ele não é julgado. Sabe por quê? Porque ele tem a autoridade da palavra e do poder do Espírito Santo de Deus. Ele sabe discernir, ele sabe julgar e falar, isso não me convém, isso vai causar escândalo, isso não procede do coração do Senhor, isso não, eu me afasto, porque ele é guiado a toda verdade e toda justiça. Olha o que diz do versículo 16 ainda do capítulo 2 de 1 Coríntios. Pois quem conhece a mente do Senhor, um psúquicos, um natural, um que não conheceu, não, ele nunca vai conhecer a mente do Senhor. Diz, porém nós conhecemos a mente de Cristo. Ora, como conhecer a mente de Cristo se não é pelo poder do Espírito Santo de Deus? Agora me diga, que mente de Cristo há em obras infrutuosas, em obras carnais, em obras de uma festa satânica como é o carnaval? Como que eu posso estar no meio disso? Então, esses 3 tipos de manifestações de crentes ou pessoas estão, às vezes, atuando para demonstrar que há pessoas que nunca conheceram, há pessoas que conheceram e se tornaram carnais e se desviaram, tá bom? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, para confirmar que esta raça de sárquicos dos carnais, por isso eu não posso
está conivente com a ideia de carnaval gospel, de festas mundanas gospel, tudo que é festa pagã colocar dentro da igreja, tudo agora é gospel. Por quê? Porque isso é carnalidade. É carnalidade, isso não procede do Senhor. Em nome de Jesus eu te digo. E se um dia, como já disse aqui, algum dia eu tentei fazer algum enfeite para poder manter jovem, Deus já me repreendeu muitas vezes. Não, Natanael, você não precisa disso. O meu Espírito vai te guiar a uma vida de pureza, de glória e de frutificação em Deus. Isso é glorioso, gente, isso é glorioso. Nós precisamos disso para a glória do Senhor, e isso é sã doutrina. É sã doutrina. Olha o que diz aqui em Romanos 8, diz assim, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, não na carne aqui, mas no Espírito, no pneuma. E esse Espírito é o Espírito de Deus. Versículo 9: e se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não vai ser dele, não vai ser do próprio Deus. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Acabou. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Olha o que diz o 11, meu Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, diz assim: dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, o Espírito ressuscitou a Cristo porque ele morreu por causa do pecado, mas não o pecado dele. Ele morreu carregando, aliás, todo o pecado, não é por causa do pecado. Ele morreu porque precisava morrer pela humanidade e Deus o enviou. Agora ele morreu porque ele se entregou e carregou todo o pecado. Ele se torna maldito, ele se faz pobre. Ele larga a riqueza, larga a glória e carrega todas as maldições do pecado. E ele morre. Ele morre, só que ele vence a morte, vence o pecado, vence o mundo e com o Espírito ressuscita. E esse Espírito do Deus vivo que ressuscita Cristo, diz que nos ressuscita a cada dia, nos fez ressuscitar, um dia vai nos glorificar para subir ao céu, se nós estamos em Cristo e não somos de fato carnais. Olha o que diz o versículo 12: assim pois somos devedores não da carne, acabou a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porém, se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos dessa carne, certamente você vai viver. Então a vida em Cristo é uma vida espiritual, é uma vida santa, é uma vida regrada. Havia um Deus satânico entre tantos deuses, por isso eu digo, quem mexe com carnaval está mexendo com entidades satânicas, está mexendo com coisas malignas, e agora fazer algo gospel disso aí, não posso. Existe um Deus, entre tantos que eu posso citar, entre deuses que já citei aqui, existe chamado Deus do vinho, Deus da libertinagem, Deus da orgia, e Deus da folia. Pode procurar no Google. Deus da folia, Deus grego, Deus romano. Eram as mesmas entidades, só que mudam de nome. Para a Grécia, eu vou colocar aqui até nos carnais. Na Grécia era chamado de Deus Dionísio. Dionísio. Em Roma era chamado de Deus Baco. Decore esse nome, Baco. Aqui, Aline, fixa aqui. Deus Baco. Dionísio para os gregos e Deus Baco. Esse Deus Dionísio para os gregos e para os romanos era o Baco. Era o famoso Deus do vinho, dos vícios. Era o Deus da orgia. Era o Deus do prazer sexual, da libertinagem. E assim também o Deus da folia. Olha, isso não lembra carnaval? Deus da folia, então... Uma das entidades principais satânicos que envolve esse Brasil de norte a sul é uma imundície chamada Baco. Por isso surge a palavra bacanal. Bacanal. Anota aqui, Aline. Bacanal.
Então, quando nós falamos de um bacanal, estamos falando algo oriundo ou produzido pelo deus Baco, onde havia orgia, bagunça, bebidice. Hoje você vê muito bacanal a céu aberto nesse carnaval satânico. E, inclusive, eu ensino que nós devemos extirpar, tirar do nosso vocabulário a expressão bacana. Ah, que pessoa bacana, que pastor bacana, que coisa bacana. Isso não existe. Tire bacana. Não existe pessoa bacana dentro da igreja, porque se refere a bacanal. A Baco, quando existia alguém que era bacana, é alguém que estava a serviço de Baco. Então, tire isso, em nome de Jesus. Diga que pessoa mais simpática, mais abençoada, ou que pessoa mais ungida. Aí sim, concordo. Mas que pessoa bacana, meu Deus. Tem gente que fala, pastor, que aula bacana. A aula bacana está repreendida em nome de Jesus. Alguém já me disse, pastor, você é um pastor muito bacana. O que eu, bacana? Está repreendido. Por quê? Porque eu não aceito, compreenda que Baco, o bacanal, é orgia, é malignidade, é coisa satânica, é carnaval a céu aberto. Então, nós temos que repreender essa ação diabólica e satânica em nome do Senhor Jesus. E a igreja não pode fazer parte desse tipo de malignidade. Os que eram tomados pelo deus Baco, os bacanais, como eles trabalhavam? Primeiro, a aparência. Baco trabalhava muito com a aparência. Tudo era maravilhoso, a aparência. Por isso diz, tudo que é aparência, e você vê que não procede de Deus, você tem que fugir fugir de toda aparência do mal, porque a aparência é o que se trabalhou muito na época da Grécia e de Roma, quando era para atrair foliões, quando era para atrair pessoas para o bacanal, para o Baco, e também para essas orgias satânicas e malignas. Comida, em primeiro lugar, de graça. Mesas fartas, comida de graça. As pessoas se guiavam pelos olhos, por isso aí começa a cobiça ou concupiscência dos olhos. Comida, bebida de graça, vinho de graça. Às vezes somente a elite podia beber vinho, os plebeus não, os pobres não. Então era uma atração da aparência. Outra, música, muita música. Não tenho nada contra a música. Muita música pode ser de Deus, só que o diabo também toma música e orgias sexuais, mulheres lindas, mulheres com corpos esculturais, só que atraindo por aparência. Então, Baco trabalha com uma isca da aparência. E eu lhe pergunto, quanta gente hoje está se guiando por aparência? Lembra do estudo que nós fizemos da igreja de Laodiceia? Você é rica, você ostenta, você é poderosa, não sente falta de nada, mas aparentemente tinha tudo, estava pomposa, mas em Laodiceia há uma mensagem que o próprio Jesus fala assim, você é pobre, cego, nu, miserável, não tem nada, ou seja, na ótica de Deus, há muitas coisas que não tem nada, são miseráveis, são pobres, só que na aparência ou aparentemente, para o mundo é bonito, muita gente diz, nossa, que coisa legal, que coisa bacana, que coisa top, meu Deus, que igreja legal, que igreja moderna, Querido, tome cuidado com isso, porque estamos vivendo por estereótipos. A igreja está se vestindo de estereótipos. A igreja está se engodando com coisas malignas, superficiais, e estão se esquecendo da glória, da santidade. Há um estudo que eu tenho, mais para frente eu vou falar melhor sobre isso, sobre o tabernáculo, o Mishkan. Para quem não sabe, Mishkan é a própria tenda do tabernáculo. E no Mishkan há muitas alegorias. Não vou falar de todas porque são muitas, mas uma das que me chama a atenção é a última cobertura de pele. Você sabe que havia pele de cabra, havia pele de carneiro, dentro dele havia madeiras, havia cortinas coloridas, havia madeira de cetim, havia ouro, havia tanta coisa preciosa, bronze, prata, enfim. Mas a última cobertura, perante tanta riqueza que havia, eram milhões em dinheiro ali, em ouro, em pedras preciosas, no próprio traje do sumo sacerdote, era só riqueza pura, mas a última cobertura era de pele de texugo. Você pode procurar isso em Êxodo, capítulo 26, Êxodo, aqui ó, Êxodo 26, 14, algumas traduções que traduzem originalmente quando diz pele de texugo. O que é o texugo? Texugo, esse animalzinho que não é conhecido por muitos, mas é poderoso. O texugo
que é o texugo? Um animalzinho que talvez é insignificante, que não tem aparência nenhuma. Por que colocavam pele de texugo por cima? Ou seja, quem via por fora o tabernáculo não via aparência nenhuma. Não via aparência. Diz, meu Deus, esse é o tabernáculo? Só que por fora a pele de texugo. Por quê? Porque a pele de texugo é uma pele tosca, que não tem beleza nenhuma. Não tem beleza nenhuma. Mas primeira característica do texugo, ele é o único animal que tem uma pele que aguenta a picada de serpente. Olha que coisa preciosa. E quando nós falamos de pele de texugo, estamos falando de resistência a Satanás. Quando Deus dá, ou Jesus dá uma pele de texugo para a igreja, eu digo isso quando ele diz, ei, vocês vão ser picados por serpentes, beberão coisas mortíferas, e nada lhes fará mal a vocês, nada vai lhes atingir. Por quê? Porque vocês vão estar com resistência espiritual. Há um poder e autoridade para a igreja ter essa proteção de pele de texugo. Então, o texugo, você pode pesquisar na internet e coloque lá, texugo do mel, é um dos mais poderosos dos texugos. Ele devora, ele pega a serpente pelo pescoço e começa a morrer. E se a serpente consegue picá-lo, em algum lugar estratégico, a pele o protege. E se o veneno for muito forte, por exemplo, de uma naja do deserto, ele até desmaia e depois ele volta novamente. Ele só desmaia com veneno e depois ele volta, porque a pele o protege. Então, pele de texugo é proteção contra serpentes. Contra o ataque de Satanás. Ora, a serpente é simbologia de Satanás. 3 inimigos do texugo: serpente, serpente. Esse é o primeiro animal que o texugo é perito em matar. Sabe o que está faltando hoje em dia? Aqui, Aline, ó. Crentes com pele de texugo para resistir ao diabo, para que as picadas de Satanás, essas tentações carnavalescas, do Deus Baco, dos bacanais, das ilusões dessa vida, sejam bloqueadas e você será vacinado em nome do Senhor. Eu vou orar para Deus te dar pele de texugo. Segunda coisa que o animal, que o texugo e a pele protege, e ele é muito feroz para isso, é o urso. Você sabe que o urso, ele é um animal muito feroz, ele tem dentes fortes e unhas grandes. Só uma garra de urso pode abrir um texugo no meio, mas a pele o protege. E ele é um animal feroz que enfrenta ursos no deserto. Urso simboliza carne. Em todo momento que você vê Sarkov é a ação do urso na carne, por isso é sarkikos, é o carnal. Toda vez que você vê o urso devorador, o urso carnal, você vai ver a simbologia de alguém que está agindo segundo obras carnais. Lembra quando Eliseu estava subindo e os jovens falaram, sobe careca, e diz que saiu uma ursa e os matou, e uma ursa os aniquilou. Então, o urso é símbolo da carnalidade. E por último, as raposas, raposa. As raposas, elas normalmente atacam no deserto, e elas principalmente atacam as vinhas. E o texugo é o único animal que consegue atacar, devorar e matar as raposas. Lembra em Cantares quando diz, ei, cuidado, vigiem com as raposinhas que entraram na vinha, as raposas e as raposinhas, porque elas vêm pegar os frutos. Sabe o que significa isso? A raposa é o mundo, são as coisinhas que começam a adentrar dentro da nossa vida, dentro da igreja, de nós como igreja. Então, serpente, urso e raposa. Serpente é o próprio Satanás. A trilogia que nós devemos vencer, o próprio Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Urso é carne, eu tenho que eliminar as obras da carne e me tornar pneumático, me tornar espiritual. E raposa são as coisinhas do mundo, uma musiquinha do mundo, um costumezinho do mundo, uma dança do mundo, e começa a vir todo tipo de ação maligna, ao ponto da igreja começar a desfilar em carnaval gospel. Está repreendido em nome de Jesus. Meu irmão, eu tenho que rir, senão eu vou começar a chorar aqui. Gente do céu, onde nós estamos, que vida com Deus está levando esse tipo de crente. Natanael, você está julgando? Não estou julgando, eu estou falando palavra de Deus. Palavra de Deus. Na aula anterior eu falei, está com vontade de evangelizar no carnaval, tem uma estratégia santa para você evangelizar, vá lá. Mas eu preciso me disfarçar
Eu posso me vestir de uma aparência maligna para poder ir lá? Não, Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. Concluo dizendo: a igreja que está se corrompendo e líderes que estão se corrompendo vão dar contas ao Senhor. Eu digo isso como autoridade no Senhor e como profeta, vão dar conta. E anote que eu vou lhe falar: esses pastores de internet que defendem esse tipo de bagunça e essa promoção maligna de levar, escute bem, em breve vocês vão ver como vão sucumbir. Em breve, esses homens que não têm temor em defender esse tipo de bagunça, vocês vão ver em breve como eles vão ser desmascarados. Em breve, anote isso, em nome do Senhor eu digo, com a autoridade do poder de Deus. Então, vamos tomar cuidado. A serpente, temos que resisti-la. A carne, o urso, vamos ter que combatê-la, aniquilá-la. E o mundo, vamos ter que resistir e falar: não, aqui não, Satanás, em nome do Senhor Jesus. O texugo não tinha aparência nenhuma, mas ele estava vencendo a serpente. A pele de texugo por fora do tabernáculo dizia: esse é o tabernáculo, essa pele tão tosca, mas entra um pouquinho lá dentro para você ver a glória que tem lá dentro. Lembra quando Samuel olhou para os filhos de Jessé, os fortões? Samá veio com autoridade, com músculos. Abinadab veio com músculos. Todos se levantaram, mas quando chegou Davi, tão pequenininho, o Samuel nem se levantou. Para os outros se levantou, ficou de pé. Mas quando chegou Davi, disse que sentado ficou. Olhou: ixi, esse garoto não tem chance nenhuma. Mas o Deus Todo-Poderoso fala com Samuel, fala assim: não te guies pelas aparências. Não seguir pelas aparências, não olhes o que há por fora, mas olha o que há dentro. Era assim a Mishkan, era assim o tabernáculo. Por fora era só pele de texugo, mas por dentro tinha candelabro de ouro, tinha altar de incenso, tinha altar do sacrifício, tinha mesa com os pães. E lá no Santo dos Santos estava a glória de Deus, e ali estava a arca da aliança, do propiciatório, onde Deus se manifestava com sua glória. O Kavod descia e a Shekinah do Senhor se manifestava ali com autoridade. Kavod desce e o lugar se torna Shekinah. Kavod é glória, Shekinah é o lugar onde habita a glória. Então, gente, não havia aparência nenhuma, mas estava cheio de glória, porque estava protegido contra a serpente. Há um versículo em Isaías 53, anote Isaías 53, onde anota? Aqui, espiritual. Isaías 53, 2, o que diz aqui, Aline? Isaías 53, 2, diz que não havia formosura em Jesus. De fato, houve um momento, Jesus era lindo, era maravilhoso, falava poderosamente, mas em Isaías 53, 2 está descrevendo o Jesus todo desfigurado, chicoteado, espancado, moído, e diz que não havia formosura nenhuma nele. Por que não havia formosura se Jesus é tão lindo, é tão precioso, meu Jesus? Sim, não havia formosura, diz aqui claramente, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não havia aparência nem formosura, olhamos-lo como mais desprezível, não havia beleza que nos agradasse. Homens de dores. O que está acontecendo com Jesus nesse momento? Ele não tem aparência, ele está como um texugo que não vale nada. Mas nessa hora que ele não tinha aparência, ele estava esmagando a serpente, ele estava matando, acabando com a raça do inferno, e estava nos dando vitória em nome de Yeshua HaMashiach. Quando não havia aparência em Jesus, ele estava carregando o teu pecado e o meu pecado para nos tirar de psúquicos do natural, para nos levar a sermos filhos de Deus, porque agora pneumáticos, filhos de Deus, ele mesmo testifica que somos agora amados de Deus e adotados como filhos, clamamos Abba Pai. Por que então seremos carnais? Por que então voltaremos ao mundo se Jesus nos salvou, se Jesus nos libertou, se Jesus nos redimiu? Vá orar, vá buscar a presença dEle, precisamos orar mais, precisamos nos santificar mais, em nome do Senhor. Estamos findando os tempos. O coronavírus já está dominando o mundo e em breve você vai ver o que esse coronavírus vai fazer na terra. Hein? Há uma conspiração satânica no mundo, globalizando. O Papa, em breve, agora em maio, vai fazer um decreto de unificação e fazendo coisas que nunca ninguém fez antes. O que está acontecendo
no mundo. New World Order, mais do que nunca, se organiza para globalizar tudo. Tudo agora vai estar em função de um chip, tudo vai estar em função de uma sistêmica global. E a igreja quer brincar de mundinho. Ei, o anticristo já está com o seu sistema todo preparado. E a igreja quer brincar de carnavalinho. Vai se converter em nome do Senhor Jesus. Eu digo para qualquer um, seja quem for, é hora de clamarmos. Comece a cobrar do seu pastor e do seu líder ali na sua igreja mensagem do arrebatamento, mensagem da vinda de Cristo, mensagens apocalípticas, mensagem do anticristo, mensagem da besta. Pastor que não prega apocalipse, é um pastor que se acomodou a este mundo. Então, queridos, não era hora de brincar de carnaval. Concluo dizendo: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, vem buscar, mas vem buscar uma igreja santa, lavada e redimida pelo seu sangue. Amém? Deus te abençoe. Segunda-feira estaremos juntos em um novo estudo, em nome de Yeshua. Amém? Vou nomear aqui rapidinho as pessoas na sequência. Nomeamos 1 e 2. Ainda não enviei, vamos enviar agora a segunda para Zeneida Maria e José Rivonaldo. Um do Rio de Janeiro, que é a Zeneida, e outro é Ceará, José Rivonaldo. Agora, número 3 e 4. Aqui tem muitos números, vamos em sequência. Essa sexta, hoje estamos nomeando 3 e 4. Na próxima sexta vai ser 5 e 6. Tá bom? Então, vamos nomear. Número 3 é Leonardo Bezerra Silva. Leonardo Bezerra Silva. Simões, é a cidade de Piauí. Meu Deus, vamos mandar para o Piauí um livro. Tá bom? E o número 4 é Vanderlei Batista, de Itanhaém, em São Paulo. Aqui os nomes já. Não vou fazer mais sorteio, mas somente vou começar a nomear. Número 5 e 6. Quem será? Assista-nos na próxima sexta-feira, só que segunda também tem estudo. Te peço para que você nos ajude, primeiro em oração, em intercessão, porque aqui não é fácil. Segunda coisa, se inscreva no nosso canal e ajude-nos a divulgar nas redes sociais se você concorda. Se você concorda e você é edificado com essa mensagem. Tem gente que está me ligando de tanto lugar e me dizendo: olha, a sua mensagem me edificou. Isso para mim é muito gratificante. Gente de todos os estados. De Portugal. Acabei de falar com o evangelista Roberto Rocha lá da Flórida. Olha que coisa linda, maravilhoso. Gente da Flórida me ligando, dizendo: estou ligado, estou conectado com você. Então, queridos, estamos juntos para a glória do Senhor. Da Suíça tem gente nos ligando. Brasileiros espalhados no mundo inteiro. Tá bom? Então, amamos vocês, nos ajude a divulgar, participe, deixe seu like, deixe um comentário, estaremos juntos aí para a glória do Eterno. Um abraço em nome de Jesus.